Bom dia, pessoal. Nós vamos ver hoje os regimes totalitários. Nos dias de hoje, essa palavra fascismo está sendo bem usada, não é mesmo? Então, nós vamos aprender o que realmente significa a palavra fascismo. Denominação fascista ou fascismo. É utilizada para designar os movimentos e os regimes políticos ditatoriais que se estabeleceram, sobretudo, na Europa, durante o período entre guerras, com destaque para a Itália, fascismo propriamente dito, e a Alemanha, nazismo. Teve também como exemplo os regimes autoritários. Em Portugal era o salazarismo, na Espanha o franquismo e no Brasil o getulismo. Esses regimes caracterizaram-se por grande diversidade doutrinárias e mantiveram uma ideologia antidemocrática, antiliberal e antimarxista. O fascismo teve origem na década de 1920, na Itália, por meio de Benito Mussolini. Resumindo o fascismo para vocês, é um regime autoritário criado na Itália, que deriva da palavra italiana fascio, que significa aliança ou federação. Foi um movimento político composto por unidades de combate. Em 1919, liderando o primeiro núcleo do Partido Nacional Fascista na Itália, Mussolini organizou um grupo composto principalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, organizados em moldes militares com uma rígida disciplina hierárquica. Realizaram vários atentados contra líderes e membros de organizações trabalhistas. Mussolini chegou ao poder em 1922 e enfrentou a crise socioeconômica pela qual a Itália passava após a Primeira Guerra Mundial e o nacionalismo frustrado pelos tratados assinados, aqueles que nós vimos na Primeira Guerra Mundial. No mesmo ano, Mussolini empreendeu a marcha sobre Roma. Desfilou pelas ruas da cidade com as camisas negras, milícia armada e criada por ele. O governo de Mussolini tinha uma aparência de monarquia parlamentarista, mas quem governava era ele, ou seja, estabelecia uma ditadura fascista. Pregava a eliminação da desordem social e da luta de classes e prometia uma constituição de uma sociedade rígida e disciplinada, em torno dos objetivos nacionais e das grandes metas do Estado, determinadas por ele. O nazismo. As origens e características do nazismo são basicamente as mesmas do fascismo italiano. As dificuldades originadas nos problemas sociais e econômicos decorrentes da guerra, as punições sofridas após o conflito, o desemprego e a inflação levaram ao surgimento e à expansão de movimentos organizados por setores do operariado alemão contra a exploração capitalista. Hitler fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, sob a sigla de Nazi, derivando do termo nazismo. Hitler pregava a crença de que o povo alemão descendia de uma raça superior, os arianos, e com isso tinha o direito de dominar as raças inferiores, como os judeus, os eslavos, entre outros. Repudiava todos os valores do individualismo e do liberalismo democrático, pregando a total integração do indivíduo ao Estado. Hitler pregava em seu discurso que os alemães deveriam recuperar os territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial e tornou a decisão de suspender os pagamentos da indenização imposta pelo Tratado de Versalhes, aquele que nós vimos também
no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E esse fato determinou a invasão dos franceses à Alemanha. Lembram da última aula sobre a crise de 29? Pois bem, essa crise da Alemanha foi se agravando até a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Colocou milhões de trabalhadores alemães na miséria, por causa do desemprego e da inflação. A difusão do nazismo ocorreu principalmente pelo talento e carisma de Hitler. Por incrível que pareça, carisma. Em 1934, Hitler assumiu o poder, iniciando assim uma nova fase da história alemã, o Terceiro Império ou Terceiro Reich. Estabelecia o princípio de que a vontade do Estado era a vontade do povo alemão e só poderia ser interpretada com perfeição pelo líder, e todos deviam obediência absoluta. O apoio da nação foi obtido por uma intensa campanha de propaganda que enaltecia os planos grandiosos de Hitler para a Alemanha. Resumindo para vocês o que é o nazismo. Foi uma política de ditadura que governou a Alemanha, período esse conhecido como Terceiro Reich, uma ideologia de extrema direita associada ao partido nazista. Só para vocês entenderem a diferença de socialismo e comunismo. Socialismo é um sistema político ou uma linha de pensamento criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento como baixos salários e enorme jornada de trabalho. Bom, nós vimos isso, lembra? Na Revolução Industrial, que os trabalhadores tinham hora para entrar, mas não tinham hora para sair. Eles trabalhavam em lugares insalubres, não tinha janela, não tinha ventilador, não tinha nada nessa época. Então, muitas das vezes, para eles terem um salário um pouquinho melhor, toda a família tinha que trabalhar, inclusive as crianças. E muitos moravam até nos lugares onde trabalhavam. Então, foi uma vida assim, muito dura para os trabalhadores, né? Salários baixíssimos e sem condição nenhuma, nem de moradia, muitas das vezes. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, e apátrida, baseada na propriedade comum dos bens de produção. Bom, isso é para vocês entenderem o que é socialismo, o que é comunismo. Socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Ok? Aqui são os símbolos do socialismo e do comunismo. E aqui, pessoal, nós temos essas páginas aí, do livro. Façam as páginas e tenta não esperar o gabarito, para que vocês possam tirar dúvidas. E qualquer coisa é só me mandar um e-mail que eu ajudo vocês, ok? Beijinhos em todos.